Então, vamos lá, galera. Então, o assunto hoje, de fato, gente, é sobre as ligações químicas, tá? E para essa aula, eu trouxe esse gifzinho, tranquilo, que pode parecer nada assim de longe, tá? Só que isso foi um feito importantíssimo para a química e para a física também. Essa imagem é uma junção e a separação de ligação química. Ninguém nunca tinha visto um, nem assim, meio que de feio de longe, esse feito. E foi feito essa imagem, a escala é de 1 nanômetro, ou seja, isso aqui é de 10 a menos 9, menor do que 1 metro, tá? Se 1 metro é pequeno, 1 nanômetro é quase nada, uma escala minúscula, microscópicazinha. E isso aqui conseguimos ver a ligação química aqui na esquerda e a ruptura de uma ligação aqui na direita, tá? Então, os átomos estão se juntando e eles estão se separando. Isso foi descoberto por acaso, tá? Na Universidade da Inglaterra, não me recordo o nome da universidade, mas foi feito por acaso. Como algumas das maiores descobertas no mundo da ciência, que foi feita por acaso também, tá? Então, o assunto de fato hoje é ligações químicas, tranquilo? E eu vou ressalvar aqui mais uma vez. Para ficar afiado nesse assunto, pessoal, tem que estar afiado naquele assunto de distribuição eletrônica, certo? Então, você tem que saber fazer aquela distribuição. Um S2, dois S2, dois P6. Certo, pessoal? Vou ressaltar aqui de novo. Quem tiver com dificuldade naquele assunto, vai ter dificuldade nesse assunto de ligações também, porque vai precisar dele para poder identificar qual tipo da ligação que está acontecendo, certo? Então, quem tiver com dúvida naquele assunto, tem uns vídeos no meu canal, lá no YouTube, que eu explico direitinho como é que faz a distribuição eletrônica, tá? Que é no assunto de introduções a ligações químicas, certo? Então, quem tiver com dúvida ainda, vai lá e assiste a videoaula, porque senão não vai conseguir avançar no assunto de ligações, certo? Aí eu tenho três tipos de ligações, pessoal. Eu tenho a iônica, a covalente e a metálica, tá? Eu não vou soltar as três de pronto assim e largar na mão de vocês. Não, eu vou estudar as três por etapa, tranquilo, estudando as características de cada uma delas, aos poucos e devagar, certo? Ocorre como se fosse uma ligação namoro na vida real. Eu tenho três tipos de namoro hoje em dia, tá? E eu tenho três tipos de ligações químicas. Então dá pra gente fazer essa analogia. No final da aula eu vou fazer a analogia, tá? Entre a ligação iônica e qual é o tipo de relacionamento que a gente consegue enxergar no dia a dia que parece uma ligação iônica. Tranquilo? Então lembra lá, primeiro de tudo, respira e expira que vamos começar a aula, tá? Fiquem relaxados e suaves. Vou fazer uma pergunta aqui. Qualquer pessoa pode responder, tá? Para que é que dois átomos se juntam? Para que é que dois átomos se ligam? Qual o motivo? Alguém lembra? E aí? Está em equilíbrio. Equilíbrio não é a palavra. Não é a palavra. Mas é para entrar em alguma coisa. Entrar em que estado? Não é no equilíbrio. Mas eu entendi o que você quis falar, mas vai buscando mais a fundo para que é que dois átomos se ligam. E aí, pessoal? Vamos lá, pessoal, acordem. Acordem. Vamos lá. E aí, pessoal, Para quem vai ficar dizer? estável, Quem falou isso? Qual o nome? Davi. Davi. Perfeito, Davi. Perfeito, é isso mesmo. Então lembra lá. Para que é que dois seres humanos se juntam, ou seja, namoram? Para obter uma estabilidade, seja ela financeira, seja ela amorosa. Mas quando você se junta com alguém, você fica estável, tá? Você para de ir para as baladinhas, para começar a paquerar, você para de ficar estável. Você já está com uma pessoa, você está estável.
os átomos de um gás nobre. Porque para um átomo ser danoso, meio de obter a única forma dele se juntar com alguém é fazendo uma ligação. E a depender ou metálica. Qual das três? Não importa. O intuito de fazer uma das nobre é representada pela regra do Se fosse uma lei, não teria exceções, mas como é uma regra, o átomo tende a ficar, certo? Então, com 8 elétrons, certo? Com 6 elétrons fica estável. Certo? Mas sua grande maioria, todos os átomos vão se ligar com outros para obter 8 elétrons na última camada. Essa última camada é chamada de camada de juntar os elétrons ou transferir. Vou formar uma ligação iônica para formar uma molécula, eu formo íons, tá? E íons são entes químicas ou espécies químicas que são carregadas eletricamente. Então, eu posso ter um íon de carga positiva e eu posso ter um íon de carga negativa. Para os íons de carga positiva, é chamado de cátion, tá? Então, os íons de carga positiva nós chamamos de cátion. E os íons de carga negativa chamamos de ânion. Quando eu vejo isso aqui direto, olha uma pilha na sua casa. A pilha do controle remoto. Pegue ela e vai ver. Ela vai ter um polo positivo e ela vai ter um polo negativo. Então, se ela possui polos, ela vai ser íons. Então, ela vai ter íons positivos e vai ter íons negativos em sua estrutura. Tá? No segundo ano, a gente vai entender como funciona toda a matemática e a química de uma pilha. Certo? Mas já vamos pensando nisso. A pilha ela possui polo positivo e polo negativo. O polo positivo é chamado de cátodo. Olha por que cátodo. E o polo negativo é chamado de ânodo. Olha por que ânodo. Entendeu? Então, para eu formar uma ligação iônica, eu vou precisar de íons, certo? Íons, novamente, são espécies químicas eletrocarregadas. Então, ela pode possuir carga positiva e carga negativa. Mas pensa aqui um pouquinho comigo. A gente estudou até um pouquinho tempo atrás que um átomo ele possui a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Quando isso acontece, ele está no estado fundamental. E se ele está no estado fundamental, a carga dele é zero. O que foi que aconteceu com esse átomo para que ele fique com a carga positiva ou fique com a carga negativa? Alguém tem alguma ideia ou vai esperar eu falar? Alguém quer falar aí? Eu prefiro que alguém fale. Alguém tem alguma ideia do que aconteceu? Ora, se ele tinha o número de cargas positivas igual ao número de cargas negativas. Então, sei lá, se eu tinha 10 cargas positivas, eu tinha que ter 10 cargas negativas. Como é que ele... E a carga, afinal, era zero. Como é que a carga agora aqui está positiva e como é que a carga aqui está negativa? É isso que entra a ligação iônica, tá? Como é que um elemento se transforma num cátion de carga positiva? Como é que um elemento se junta com um ânion? Ou, perdão, que se transforma em um ânion de carga negativa, tá? Alguém tem alguma ideia? Eu posso seguir.
pessoal? Quando ele dá ou recebe elétrons. Perfeito. Quem falou isso? Foi o Léo? Davi. Davi, perfeito, Davi. Perfeito. Foi mal que eu não reconheço pela voz, não, tá? Perfeito, Davi. É isso mesmo. O Davi deu a ideia perfeita, quando ele dá ou recebe elétrons. Essa é a ideia perfeita, tá? Porque numa ligação química, o átomo ele não vai usar o núcleo, ou seja, ele não vai usar os prótons nem os nêutrons. Ele utiliza o que está fora. O que está fora são os elétrons, tá? Então, sempre a ideia aqui é de perder ou de ganhar elétrons. Isso para a ligação iônica. Então, quando um átomo ele perde elétrons, ele está ficando com a carga positiva. Então, ele está ficando um cátion, tá? Ele perde elétron. Elétron é representado por um E com um sinal negativo em cima, certo? Mas pode, oxi, mas ele perdeu e está com a carga positiva, porque geralmente quando a gente pensa em perder, a gente fica negativo, né? Eu tinha R$ 1.000, perdi 900, agora eu estou com 100. Eu tinha R$ 1.000, perdi 1.100, eu estou com menos 100. Então, por que quando eu perdi aqui, eu fiquei com a carga positiva? É porque aqui eu estou perdendo cargas negativas. Vamos voltar para o conceito geral. Digamos que esse sódio aqui, ele tem 11 prótons. Então, ele tem 11 cargas positivas, não é isso? E ele vai ter 11 cargas negativas, que são os elétrons. Mais 11 com menos 11 vai dar zero, certo? Se eu perder um elétron aqui, eu vou ficar com 10. Então, eu tenho 11 prótons ainda, porque próton não se perde nem se ganha, fica lá. E eu perdi um elétron, agora eu tenho 10. Mais 11 com menos 10. Fica quanto? Fica mais 1. Por isso que quem perde elétrons, a carga é positiva. Agora, quem ganha elétrons? Por que a carga é negativa? Porque você está recebendo cargas negativas. Digamos que ao invés de ser menos 11, seja menos 12. Aí vai ficar mais 11 com menos 12. Você ganhou um elétron. Mais 11 com menos 12 vai dar menos 1. Tá? Por isso que quem ganha elétron, a carga é negativa. Pensa em pensamentos. Se você está pensando muito negativamente, você está recebendo cargas negativas e está ficando mais negativo. Já se você está pensando pouco negativamente, está perdendo pensamentos negativos, você está ficando mais positivos. É por isso que na vida a gente tem que ser que nem um cátion. Seja sempre positivo. Tá, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Não. Não? Não, Beleza. Tranquilo. Então, ó, quem é que faz as ligações iônicas, tá? É sempre com metais e ametais. Sempre, tá? Para fazer ligação iônica, tem que ser sempre metal com ametal. Por quê? Porque na ligação iônica, os metais, eles são bastante eletropositivos, tá? O que é eletropositivo? Aí vai lembrar lá das propriedades da tabela periódica. Eletropositivo é aquele ser que tem a tendência a perder elétron. E os ametais são bem eletronegativos. São a tendência a ganhar elétron. Olha, você está juntando quem quer perder com quem quer ganhar. Se você junta quem quer perder com quem quer ganhar, é babau, vai se juntar os dois facilmente. Olha, então quero perder isso daqui. Aí vem uma pessoa e fala, não, eu quero ganhar isso daí. Aí os dois vão se juntar, certo? Então, por isso, para a ligação iônica, vai ser metais com ametais. Então, sempre que eu juntar metais com ametais, eu vou formar uma ligação iônica, porque eu vou formar íons, tá? Isso ocorre por conta da diferença da eletronegatividade. Metais são bastante eletropositivos, ametais são bastante eletronegativos. Então, quem é eletropositivo, se tem a tendência a perder, eles tendem a formar cátions. Então, os metais vão ser sempre os cátions. Já os ametais, pessoal, como ele tem a tendência a ser eletronegativo, e eles têm a tendência a ganhar, se eles têm a tendência a ganhar,
os ametais vão ser sempre os ânions, certo? Então, os metais sempre vão perder, os ametais sempre vão ganhar. Quando eu juntar os dois, eu formo uma ligação iônica, certo? Só que, olhando a tabela periódica, você sabe que tem vários metais. Como identificar isso? Há metais também. Como identificar numa questão quando me derem para eu saber quem é metal e para quem não é metal, para quem é ametal. Aí tem uma tabelinha que eu vou ensinar vocês. Por favor, anote essa tabela na testa não, senão você não vê, né? Na mão, porque é para você ver sempre, tá? Para ligação iônica, você tem que estar com essa tabelinha sempre na sua mão, certo? Quem são os metais? Vou escrever aqui, ó, metais, tá? Metais são os elementos que estão nas respectivas famílias na tabela periódica. Família 1A, 2A, 3A e todos da família B. E a família B ela vai do 3B até o 10B, tá? Mas todos eles são metais. É tanto que esses elementos da família B são chamados de metais de transição. Então, são todos metais. E todos da família B são metais. Se eles são metais, eles têm a tendência a virar cátion, tá? Então, não esquece disso aqui. Ó. Elementos da família 1A, 2A e 3A e todos os elementos da família B, eles vão formar cátions, ou seja, carga positiva. Tranquilo? Quem são os ametais? As famílias que sobrou. Os ametais, tá? Os ametais que formam carga negativa são os elementos da família 4A, 5A. Pessoal, eu tenho alguns ametais na família 3A, tá? Só que eles não entram nessa jogadinha dessa tabelinha aqui, certo? Tenho alguns ametais, estão lá para baixo da família 3A, na tabela periódica, são ametais, mas eles não entram nessa jogada aqui, tranquilo? Então, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Esses daqui são as famílias que possuem ametais. Só que é o seguinte, a família 4A, elas não fazem ligação iônica. Então, eu nunca vou ter, num exemplo em questão, elementos da família 4A em ligação iônica. Então, essa aqui eu já corto, tá? Mas na família 4A eu tenho ametais. A família 8A eu vou cortar também, mas por quê? Alguém sabe me dizer por quê? Por que eu estou cortando aqui a Possui família 8 8A? elétrons. Oi? Já tem 8 elétrons, né? Perfeito. Família 8A são os gases nobres e eles já têm 8 elétrons na camada de valência, certo? Então, eles já estão estáveis. É tanto que os outros elementos se unem para poder obter a estabilidade da família 8A. Tá, pessoal? Então, aqui eu corto também. Então, quem vai ser os ametais? 5A, 6A e 7A, certo? Vocês têm um intervalo agora até 10 horas, não é isso? Até 10h20, não é isso? Uhum. É de 10 até 10h20 o intervalo, né? Alguém me confirma aí, por favor? Sim, professor. Né? Beleza. Então falta 7 minutinhos para a gente terminar isso aqui. Aí eu dou um intervalinho para vocês, tá? Então, ó, alguma dúvida nisso aqui? Não. Não? Pessoal, quem tiver dúvida, por favor, fala, tá? Então, aí, tendo essa tabelinha em mente, eu já sei quando vai ser uma ligação iônica. Quando é que vai ser uma ligação iônica? Quando eu quando eu juntar alguns desses elementos aqui dos metais com algum elemento da família 5A, 6A ou 7A. Por quê? Porque os metais têm a tendência a perder e os ametais têm a tendência a ganhar. Aí eu vou fazer uma pergunta a vocês. Eu posso juntar um elemento da família 1A com um elemento da família 2A? E aí? Puedo? Puedo juntar elemento da família 1A com elemento da família 2A? Não. Por que não? A pergunta agora é por quê, né? Por quê? Por quê? E aí?
Por que que eu não... Não, não pode. Mas por que eu não posso juntar elementos da família 1A com elementos da família 2A? Vocês devem estar pensando aí em coisas mirabolantes, mas é um negócio bem fácil. Porque eles ainda continuarão estáveis? Por que o quê? Porque ainda continuará estável? Não. Não é por isso, não. Acabou. E aí, pessoal? Quem vai Porque os dois responder são essa? eletropositivos. Oi? Quem falou aí? Porque os dois são eletropositivos. Perfeito. Perfeito. É essa jogada mesmo. Se ambos são eletropositivos, os dois vão ficar com que carga? E aí? Positiva. Positiva. Eu posso juntar positivo com positivo? Não. Não. É por isso. Por isso que eu não posso juntar um elemento da família 1A com um elemento da família 2A por meio de ligação iônica. É para isso que vai ter as ligações metálicas, tá? Que ninguém vai perder, ninguém vai ganhar. Tranquilo? A ligação metálica vai ser outro tipo de ligação feita apenas pelos metais, tá? Ligação iônica, pessoal, é quando eu junto dois extremos, os metais com os ametais. Aí eu vou ter a ligação covalente, que é só para os ametais, tá? E a ligação metálica é só para os metais. Então, a ligação iônica é quando estou juntando dois extremos. Quem quer perder com quem quer ganhar. Só que eu posso juntar metais entre si, mas não por ligação iônica, vai ser ligação covalente. Já os metais, eu posso juntar metais entre si, só que não é por nem ligação iônica, nem por ligação covalente, vai ser por ligação metálica. Tranquilo? Mas entre a ligação iônica aqui, alguém tem alguma dúvida? Por que metal, por que ametal? Não, professor. De boa? Não. Beleza. Então, lembra a tabelinha, essa tabelinha que vai dar show para fazer ligação iônica, tá? Agora vai vir outra pergunta. Beleza, eu sei que a ligação iônica é feita por metal e ametal. Eu sei que o metal sempre fica positivo, ou seja, vira cátion. Eu sei que o ametal sempre fica negativo e vira ânion. Eu sei quais são as famílias dos metais, 1A, 2A, 3A e todos da B. Eu sei quais são os ametais, a família 5A, 6A e 7A. Mas, numa questão, como eu vou saber que aquele elemento X, qual é a família dele? Como é que eu vou dar um elemento X lá na questão? Como é que eu vou saber que esse elemento X, ele é da família 1A, 2A, 3A ou alguma da B? Como é que eu vou saber que ele é dos ametais 5A, 6A e 7A? Aí, é para isso que eu estou falando e botando na tecla que vocês têm que saber a distribuição eletrônica. Então, antes de o intervalo chegar, deixa eu ver, tem 3 minutos, dá tempo. Eu vou fazer um exemplo aqui de como saber qual é a família do elemento apenas com a distribuição eletrônica, tá? Então, eu vou pegar um número baixinho para ser ligeiro aqui, certo? Então, eu vou ter o x, que é um elemento qualquer, e vou dizer que esse elemento x, ele tem... Deixa eu ver aqui. Pronto. 3 prótons, certo? Se esse x aqui tem 3 prótons, ele tem 3 elétrons. Lembra? O número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Se ele tem 3 elétrons, eu vou fazer a distribuição eletrônica para 3. 1, S2, 2, S1. Porque eu só tenho 3 aqui dá 3, tá? Vou perguntar aqui, qual é a camada de valência dessa distribuição? Qual é a camada de valência? 2S1, perfeito. É a camada 2. A camada de valência é sempre a mais distante. Então, entre 1 e 2, a mais distante do núcleo é a 2. Então, a 2 é a camada de valência. Pessoal, a família de um elemento é nada mais, nada menos do que a quantidade de elétrons que eu tenho na camada de valência. Então, vou repetir. A família de um elemento é a quantidade de elétrons que tem na camada de valência daquele elemento. Então, ó, se aqui eu tenho um elétron na minha camada de valência,
Isso quer dizer que se eu tenho um elétron, ele é da família 1A. Se eu tiver 2 elétrons na camada de valência, ele é da família 2A? É. Se eu tiver 3 elétrons na camada de valência, ele é da família 3A? É. 4 elétrons, 4A. 5 elétrons, 5A. 6 elétrons, 6A. 7 elétrons na camada de valência, 7A. 8 elétrons na camada de valência, 8A. Aí você pode perguntar, sim, e o B? Aí para o B é outra jogadinha. Quando for elementos da família A, o subnível D, pessoal, ou ele não é usado, isso não é o D nunca, né? Isso parece, sei lá, o quê? Ou para ser da família A. Eita. Para ser da família A, o D, ou ele não é usado, como é esse caso aqui, eu não usei o subnível D, tá? Ou esse D está completo. Quando ele está completo é quando ele está com 10 elétrons. Vou repetir. Para ser da família A, ou na distribuição eu não uso o subnível D, ou se eu usar o subnível D, ele tem que estar completo assim, certo? Completo, com 10 elétrons. Aí está completo com 10, eu digo aquele elemento da família A. Quando a gente voltar no intervalo, eu faço um exemplo. Já para ele ser da B, tá? Isso aqui é quando ele é da A. Para ele ser da família B, esse D tem que estar incompleto. Ou seja, o D tem que estar de um número entre 1 e 9. Se esse D, quando eu usar aqui na distribuição eletrônica, tiver em um número de 1 a 9, ele está incompleto, então ele não é mais da família A. Aí esse elemento é da família B. Certo? Quando a gente voltar do intervalo, eu faço um exemplo para fixar melhor. Mas sabe o seguinte, se eu usei o D e ele tiver completo, família A. Se eu usei o subnível D e ele tiver incompleto, aí, com um número entre 1 a 9, então ele vai ser da família B. Sendo da família B, ele vai ser metal. Sendo metal, ele vai perder elétrons. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida? Não. Não? Não, professor. Tranquilo, fofinhos e fofinhas. Então a gente para aqui um pouquinho, 10h20 eu volto para continuar. Certo? Então, até já, tá, pessoal?